Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus se aproximaram. Estavam indignados com o fato de que aqueles apóstolos pretensiosos estarem instruindo o povo e afirmando que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os dois, Pedro e João, foram presos e ficaram no cárcere até o dia seguinte, pois já era muito tarde da noite. Mas a essa altura, muitos dos que tinham ouvido a mensagem de Jesus já haviam crido, cerca de 5.000 pessoas. No dia seguinte, foi convocada uma reunião em Jerusalém. Os governantes, líderes religiosos e mestres da lei judaica, o sacerdote Anás e os demais, como Alexandre, Caifás, João, enfim, todos que tinham alguma influência estavam lá. Eles puseram Pedro e João no meio da sala e os pressionaram, perguntando: Quem deu autoridade a vocês? O que pretendem com isso? E naquela hora, cheio do Espírito Santo, Pedro respondeu: Governantes e líderes do povo, se fomos trazidos a julgamento por ajudar um homem doente, se estamos sendo investigados por causa dessa cura, então eu vou ser bem claro com vocês. Não temos nada para esconder. Foi pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês mataram numa cruz e que Deus ressuscitou dos mortos, é pelo nome desse homem que este homem hoje na sua presença está curado e saudável. Jesus é a pedra que os pedreiros rejeitaram. Agora, ele é a principal pedra. A salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para nossa salvação, senão o nome de Jesus. Eles não conseguiram desviar os olhos de Pedro e nem de João, porque eles se mostravam confiantes e seguros. A fascinação aumentou quando perceberam que os dois eram leigos, isto é, não tinham nenhuma formação teológica e com pouca educação formal. Eles reconheceram os antigos companheiros de Jesus, mas com esse homem diante deles, de pé e curado, o que eles poderiam argumentar contra isso? Então, eles os mandaram sair da sala por um instante para que pudessem elaborar uma estratégia. Eles disseram: O que vamos fazer com estes homens? A esta hora, todos na cidade devem saber do milagre e que eles estão por detrás desse milagre. Não há como refutar. Para que isso não vá adiante, temos de ameaçá-los, para que eles não mencionem o nome de Jesus para mais ninguém. Eles o chamaram de volta e os advertiram a não mais fazer menção do nome de Jesus, muito menos em se ensinar no nome de Jesus. Mas Pedro e João reagiram. Decidam os senhores se é justo, aos olhos de Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus, ou ouvir e obedecer vocês. Nós não temos dúvida. Não podemos nos calar a respeito de coisas que temos visto e ouvido. Então os líderes religiosos fizeram mais ameaças, mas depois os deixaram ir, pois contra eles nada puderam provar que justificasse a prisão deles. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido.
e, sem dúvida, iria se revoltar contra essa decisão. Além disso, o homem que tinha sido curado estava lá e tinha mais de 40 anos de idade. Assim que saíram, Pedro e João se reuniram com seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes religiosos tinham dito. Ouvindo o relato, eles ergueram a voz numa bela e harmoniosa oração. Deus forte, que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, pelo Espírito Santo falaste pela boca do teu servo e nosso pai Davi, dizendo: Nações, por que tanto tumulto? Povos, por que tantos planos? Os líderes da terra brigam por posições, poderosos se encontram em reuniões de cúpula, os que negam a Deus e se rebelam contra o Messias. Pois de fato, ó Deus, eles se reuniram nessa cidade para planejar contra seu santo filho Jesus, aquele a quem fizeste Messias, para levar adiante os planos que elaboraste há muito tempo. Agora eles atacam de novo. Cuida dessas ameaças. Dá aos teus servos confiança e coragem para pregar tua mensagem. Estenda a mão para realizar curas, milagres e maravilhas em nome do teu santo filho Jesus. Pois de fato, eles se reuniram, Herodes, Pôncio Pilatos, com nações e povos, até mesmo Israel, para planejar contra a vida de Jesus. Enquanto os apóstolos oravam, o lugar em que estavam tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a proclamar a palavra de Deus com coragem e confiança. Toda a comunidade de cristãos estava unida, um só coração, uma única mente. Eles não alegavam direito de propriedade nem do que era deles. Ninguém dizia, isso é meu e de mais ninguém. Não, eles compartilhavam tudo. Os apóstolos davam um testemunho poderoso da ressurreição de Jesus e a graça repousava sobre todos eles. Além disso, ninguém do grupo passava necessidade. Os que possuíam campos ou casas vendiam essas propriedades e entregavam o dinheiro da venda aos apóstolos como oferta. Os apóstolos, por sua vez, distribuíam esses recursos de acordo com a necessidade de cada um. José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação, era levita nascido em Chipre. Ele mesmo vendeu a sua propriedade, trouxe o dinheiro e entregou como oferta aos apóstolos.